A partir do capítulo 5, desse mesmo evangelista que nós lemos, Mateus, hoje a gente está no capítulo 11. No capítulo 5, lembra-se como começa o capítulo 5? Do que fala o capítulo 5 de Mateus? Talvez um texto que todo mundo, por curiosidade, alguém sabe? Isso, as bem-aventuranças. Jesus começa a ensinar os seus discípulos a partir disso. E é muito bonito quando Jesus começa a falar: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os mansos. É muito bonito, é lindo o texto. Aí do capítulo 5, da metade para frente, o negócio começa a apertar, porque aí Jesus começa a dizer que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para aperfeiçoar a lei, ou seja, para torná-la plena. Então, quando o judeu escutava a lei assim, não mates, ele não matava mesmo, mas ele falava mal, acabava com a vida da pessoa, tirava ela da comunidade, deixava ela viver fora da comunidade, pegava o doente e botava ele para longe da cidade. E a prostituta, ele, em vez de tentar converter ela, ele condenava ela, ele não matava, mas o resto matava no coração, odiava, criava castas, superioridade, orgulho. E aí Jesus diz assim: olha, quando a lei diz não matar, eu venho dizer para vocês que não é somente o ato de pegar uma arma e matar alguém, mas é o ato de não ferir, de não criar ódio no seu coração, de amar o inimigo. E isso é difícil, porque matar, não matar, o mandamento não matar não significa somente não atirar em alguém, ou não dar uma paulada na cabeça da pessoa, mas significa muito mais do que isso. É uma atitude interior, de não matar dentro do coração. É isso que Jesus está dizendo. E ele começa a falar sobre o não matar, sobre o adultério. Aí fala porque ele não adulterava, mas se ele gostasse de outra mulher, ele largava a coitada das traças e pegava outra, e estava tudo bem, dentro da lei. E Jesus está dizendo assim: você não pode fazer isso. Quando você conquista uma pessoa, você dá esperança para ela, você vive com ela, você constrói alguma coisa com ela, você não pode simplesmente largá-la do nada. Isso também é adultério. E ele vai explicando e fazendo coisas, e depois dos 5 até o 11 você vai ver Jesus fazendo todas essas coisas. Aí num determinado momento alguém vai dizer assim: mas quem consegue seguir isso? Isso é muito duro, esse pensamento é muito duro, é muito difícil fazer isso daí. E aí Jesus vem no capítulo 11 e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobre o peso fadigados, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O evangelho que nós lemos hoje. Jesus está nos ensinando que, por mais que às vezes seja duro a vida, e ele não está dizendo que na nossa vida não vai ter jugo, que na nossa vida não vai ter peso. Ele está dizendo que é leve, mas que vai ter peso. Sobre os nossos ombros vão pesar coisas, responsabilidades, vão pesar sobre nós decisões, vão pesar sobre nós situações difíceis, doenças, calamidades e muitas outras coisas, piores do que isso que eu estou dizendo. Sobre nós vai pesar, mas a maneira como eu vivo, e é isso que Jesus está dizendo, se eu cumpro aquilo que Jesus está dizendo, que no primeiro momento parece tão difícil de viver, mas se eu cumpro, se eu ajusto essa canga em mim, porque a canga não é só para carregar peso, para o burro levar peso, a canga é para dar direção para ele, é para que quem guia o animal saber para onde ele vai. E por isso que cônjuge, a palavra cônjuge vem disso, vem de canga, vem de fardo. Cônjuge significa que é um outro fardo que você vai ter que carregar. Sabe, a palavra de Deus é muito clara em relação a essas coisas, e especialmente sobre o casamento. Existem pesos que nós vamos carregar, mas dependendo da maneira como eu carrego, é isso que Jesus está dizendo, dependendo da maneira como eu faço isso, isso se torna leve.
Olha, imagina uma mãe. Eu lembro da minha mãe, às vezes quando ela queria agradar a gente, e ela passava o dia inteiro, por exemplo, quando era aniversário nosso, então ela passava o dia inteiro cozinhando, limpando, fazendo, recebendo a gente em casa, fazendo festa, aquela coisa toda, e trabalhou o dia inteiro, e aquilo, claro, deu um sofrimento para ela fazer tudo aquilo, mas quando ela termina o dia, ela está bem e feliz, porque fez aquilo para ver o outro feliz. Existe um peso nela, mas esse peso é suave. É isso que Jesus está dizendo. Agora, quando nós colocamos pesos nas nossas costas e não aceitamos, e vivemos desenfreadamente no desejo, e é isso que fala a primeira leitura, como um faraó desgovernado, e aí parece que Jesus manda as pragas do Egito para castigar o faraó e fazer ele tomar a decisão correta. E essa é uma interpretação totalmente errada. A teologia vai nos dizer que muito pelo contrário, mas são as próprias escolhas do faraó que faz com que pese sobre ele um peso insuportável. E mesmo depois ele deseja tanto aquilo, que mesmo ele deixando o povo do Egito ir embora, ele volta atrás, ele não permite, porque o desejo nasceu para desejar. E se eu não tomo cuidado com ele, se eu não coloco uma canga nele, ele vai me levar desgovernadamente, como um animal sem canga. E aí você diz assim, mas padre, eu não tenho culpa do meu desejo, porque eu desejo as coisas, eu não tenho culpa sobre isso nasceu comigo. E na verdade você se engana, porque você está falando do instinto, e eu estou falando de desejo. Instinto é uma coisa, desejo é outra. Desejo é aquilo que eu formo, e hoje São Boaventura nos ensina isso. São Boaventura vai dizer que aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo, é aquilo no qual eu me torno. Essa é a teologia maior dele, quando ele vai falar de quem recebe os estigmas de Jesus Cristo. Mas o que ele significa quando ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, olha, que quanto mais eu desejar aquilo, mais eu vou me tornando aquilo. Então se eu desejo a Cristo, eu vou me tornando Cristo. Agora se eu me desejo a baixeza, eu vou me tornando baixo. Esse é o grande ensinamento de São Boaventura. E aí você diz assim, mas como que eu faço isso? Já percebeu? Eu quando era pequeno não gostava de quiabo. E minha mãe foi fazendo eu comer quiabo. Foi me ensinando. Hoje eu desejo quiabo. Que bom, aqui em São Paulo é difícil de achar. Que bom quando eu chego numa casa para almoçar e a pessoa fez quiabo, que nem ontem, né, irmã? A senhora fez quiabo para mim comer. E que maravilha isso. Mas uma coisa que eu não desejava, o desejo, você cria. Não fique imaginando que você é escravo do seu desejo. Mas a partir do momento que você vai treinando aquilo, que você vai aprendendo aquilo, você vai começando a desejar coisas que vão fazer bem para você. E esse é o grande segredo. É controlar o desejo, é colocar a canga nele. E essa canga vai te fazer carregar isso de uma maneira feliz, alegre e suave. E não de qualquer jeito, descontrolado, desenfreadamente. Aprendamos na escola de São Boaventura para que isso nos acalente o coração, nos anime a viver a fé, que às vezes pesa sobre os nossos ombros, mas que nos alivia pelo amor misericordioso de nosso Deus. No instante de silêncio, o Padre pede que você traga à sua memória o que é peso, o que pesa sobre os seus ombros, que situações pesam sobre você. E talvez você precisaria enxergar essas situações diferentes. Talvez você está se deixando conduzir pelo desejo e não está sabendo lidar com ele. Apresente isso no altar de nosso Deus, para ser transformado, mudado, assim como o pão e o vinho.